Olá, nesse vídeo nós iremos mostrar como que é o funcionamento do módulo de análise gerencial. Tomaremos como exemplo um tema, e vamos explorar um pouco a ferramenta para ver o potencial e o que ela pode estar fazendo por você no dia a dia da sua empresa em relação às análises, tudo aquilo que você pode estar obtendo de informações e principalmente tomando decisões em cima desses dados que você vai ver que você pode estar trabalhando. Então esse é um módulo hoje que ele é separado. Pode ver que é uma tela diferente da tela que você está acostumado, onde você faz hoje toda a utilização do sistema, mas que tem os mesmos dados aqui para que você possa fazer o login. Então entrando aqui nesse módulo, a gente vai verificar aqui que você tem aqui já alguns temas que nós já criamos, Então são temas relacionados a cheques, a compras, contas, custos com ordem de serviço, entregas, linha de produção, orçamentos, ou seja, existem atualmente esses temas que estão disponíveis, mas que dependendo da necessidade do cliente a gente também pode estar criando outros temas para serem utilizados. Para que a gente possa entender um pouquinho do funcionamento dessa ferramenta, nós vamos tomar hoje como exemplo o tema orçamentos. Então, eu tenho aqui um tema orçamento, e aqui eu tenho alguns parâmetros que eu posso estar utilizando para realizar essas análises. Então, eu posso ter aqui número de orçamento, de 1 até tanto, posso estar pesquisando somente orçamentos de um determinado ano, pela situação do orçamento, pelo ano, mês de aprovação, pela data de encerramento desse orçamento na produção, se esse orçamento já foi faturado, parcial, total, se já teve recebimento nesse orçamento, ou eu poderia estar analisando um cliente específico. Para que a gente possa ter uma consulta até um pouco mais abrangente, uma análise melhor de tudo que a ferramenta pode proporcionar, eu vou pegar aqui então, por exemplo, somente do ano de 2017. Então eu quero fazer uma análise em cima de todos os orçamentos que foram gerados desde o início aqui do mês de janeiro até hoje, por exemplo, com a situação todos. Quero pegar todas as situações, ok? E vou pedir para executar essa pesquisa. Quando eu executo a pesquisa, ele me mostra aqui este campo abaixo, aqui, do qual eu posso agora criar minha própria análise, criar meu próprio relatório. Como é que eu faço isso? Clicando com o botão direito em cima desse campo, e eu peço para me mostrar todos os campos que eu posso estar trabalhando em relação a esse tema orçamentos. Então eu estou com o tema orçamentos e aqui eu tenho todos os campos aqui que eu posso estar trabalhando. Então você pode ver que tem uma série de informações. Vamos supor que nesse exemplo eu esteja querendo analisar de todos os orçamentos, por exemplo, que foram abertos no ano de 2017, mas eu quero analisar de repente apenas um mês. Então eu vou pegar aqui e vou pegar, por exemplo, este atributo aqui, que é o mês de 2017, e vou adicionar aqui como um filtro. Então aqui vocês vão ver que eu tenho um filtro aqui com os 4 meses do ano. Nós estamos aqui nesse momento no mês de abril de 2017, então aqui eu tenho todos os meses e vou dizer aqui que eu quero analisar somente o mês 3. Ok. O que eu quero analisar em relação ao mês 3? Vamos supor que eu quero analisar o quanto que eu vendi no mês 3. Então eu vou arrastar esse campo para essa parte da tela, e ele vai me dizer aqui, no mês 3, você teve aqui este valor de venda. Mas eu poderia querer saber, por exemplo, dentro desse valor aqui, por situação. Então eu poderia vir aqui
e pegar aqui, por exemplo, a situação desse orçamento e arrastar ele para que eu possa visualizar. Então aqui o que acontece? Eu tenho aqui de orçamentos abertos 11.000, aprovado 16.000, cancelado 378 reais. Ok, me dá um total aqui de venda de 28.000 nesse mês. Eu poderia ainda ter esse relatório aqui, por exemplo, por vendedor. Então aqui eu poderia pegar o responsável por este orçamento aqui e trazer aqui para esta coluna, né? Pode ver que agora eu tenho aqui o colaborador demonstração e o funcionário 5 aqui, cada um com as suas opções de situação, né? O que eu poderia ainda filtrar, eu quero saber só o que foi aprovado, por exemplo. Então eu tenho toda essa flexibilidade, toda essa dinâmica de na verdade, você manipula as informações da forma como você precisa, né? Eu poderia aqui também estar colocando essa situação num outro nível de visualização, né? Então aqui eu tenho lá, por exemplo, para esse responsável, colaborador, ele tem 14 em aberto, 14 reais em aberto, 14.000 aprovado, nenhum cancelado, né? Então ele te dá aqui toda uma flexibilidade para que você possa trabalhar essas informações. Poderia ter outras informações que poderiam estar sendo colocadas aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui por empresa, né? Então poderia aqui querer essa análise aqui por empresa. Então aqui eu tenho aqui, por exemplo, nesse período, 2 empresas que têm orçamentos dentro do mês do ano 2017 para o mês de março. Ok? Então aqui eu tenho aqui por empresa, né, por colaborador. Mas eu não quero mais visualizar o colaborador. Eu posso vir aqui simplesmente retirar e ter uma visualização, né, por empresa. Ok? Então aqui você tem toda essa facilidade de poder estar trabalhando, né, com as informações. Você poderia, de repente, se for importante para você, querer saber, dentro desse cenário que a gente está vendo aqui, de aberto, aprovado, de cancelado, qual que foi a principal, de repente, forma de pagamento que foi utilizada, né? Aí eu tenho aqui, por exemplo, que em boleto foi tanto, em cartão de crédito foi tanto, em depósito em conta corrente foi tanto, e tenho aqui ainda, que alguns casos aqui não foram informados. Mas eu preciso saber então quais são esses casos que não foram informados. Então eu poderia vir aqui e acrescentar também o número do orçamento. Então aqui eu tenho aqui, orçamentos que foram gerados em boleto, são esses aqui, em cartão de crédito, né? Em cartão em depósito em conta corrente, e aqui nós temos, esses orçamentos aqui estão, né, foram abertos aqui no sistema e não foram informados ainda qual que é a forma de pagamento deles. Então a gente tem toda essa flexibilidade aqui que você pode estar utilizando para fazer análises, né, no sistema. Então aqui você pode ver que tem uma série de informações que você pode estar trabalhando, né? A gente viu agora a questão da forma de pagamento, mas poderia ter aqui também o programa de pagamento, né? Eu não quero, por exemplo, aqui a forma de pagamento, eu vou tirar e vou deixar somente o programa de pagamento. A gente vai visualizar aqui que, dentro dos orçamentos aprovados, por exemplo, o que tem o maior valor, né, é esse aqui de 12.500, ok? Então tem uma série de situações que eu poderia estar aqui também invertendo a situação, deixando ela para cá e levando o programa de pagamento para lá, né? Então existe toda essa flexibilidade que você pode ter, e
São relatórios que de repente você pode estar salvando esses relatórios para que no próximo mês você simplesmente entre aqui e mude, por exemplo, agora eu vou analisar o mês de abril ou o mês de maio, né? Ou outra, se você precisar de repente fazer uma análise através de gráficos, você poderia estar exportando, né, para Excel, por exemplo, esse relatório, né? Então aqui a gente vai abrir o relatório, né? Então estou abrindo em Excel aqui o relatório, que de repente você precisa fazer uma análise ou você tem mais facilidade, habilidade de usar o Excel. Então aqui você tem todos esses dados que a gente acabou de visualizar, tá? Então essa é uma ferramenta assim extremamente flexível para que você possa fazer esse tipo de análise, né? É uma ferramenta que pode te auxiliar muito na análise da empresa no dia a dia, e uma ferramenta que te dá aqui, né, uma série de temas que você pode estar usando, né, em relação a tudo que você tem de dados no sistema atualmente. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar para você um pouquinho do funcionamento dessa ferramenta, né? E que ela possa ser extremamente útil para você no teu dia a dia. Bom, é isso, né? E a gente fica à disposição aí, se de repente vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, né, para montar esses relatórios ou visualizar os temas aqui que existem atualmente. Então, por hoje é só. Um grande abraço.